Lucas, doutor Lucas, o médico amado, quem sabe, foi por isso que ele escreveu de uma forma mais detalhada o nascimento do Senhor. Ele é o evangelista que nos fornece maiores detalhes do nascimento, dos primeiros dias de Jesus, e há muita riqueza, há muito ensinamento sobre o cumprimento da promessa do Senhor. Uma promessa acalentada por milhares de anos pelos judeus, e uma promessa que se espalhou pelo mundo, se espraiou pelo mundo, de modo que no século 21 estamos falando de Jesus, e esse nome será falado até a volta dele. Podem cessar de falar de ideologias, até mesmo de nações inteiras, mas esse nome será lembrado até a volta dele. Então eu quero convidá-los, nós vamos ler apenas o versículo 10 e o versículo 11. Lucas, capítulo 2, verso 10 e 11, que diz assim: O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. As crianças sempre produzem alegria onde elas estão. Em alguns momentos, um pouco de desespero, um pouco de choro, um pouco de tumulto. Mas geralmente as crianças trazem alegria. A temática que elas estão trazendo esse ano, evocando esse ano, é Jesus, a alegria do Natal. Texto que lemos no início, Isaías capítulo 9, o verso 4, 4 vezes no mesmo versículo há algo que remete à alegria, a importância da alegria, e essa alegria promovida pela fonte de alegria que é Deus. Todas as fontes de alegria que nós temos no mundo são efêmeras, são passageiras. O nascimento de um filho, a aquisição de uma casa, passar em um concurso público, uma promoção no trabalho, o 13º vai tão rápido, né? Quase que no mesmo dia, uma alegria muito efêmera. Mas percebam, irmãos, que essa temática é muito cara que o Perfeito Louvor traz esse ano. Jesus é a alegria do nascimento, do Natal. As pessoas estão saturadas de más notícias. E que ano difícil. Eu confesso aos irmãos que eu só me senti assim em 2014. Só me senti assim em 2014. Não fiquei deprimido. Não vou ficar deprimido por causa disso. Meu Messias é outro. Mas foi um ano difícil. Estamos saturados de más notícias. Há temor em relação à economia, principalmente em relação à economia do país. Um descaso com a vida, com o cidadão de bem, e um descrédito da religião. A igreja saiu dessa campanha política muito arranhada por ter firmado passos, por ter dito aquilo que acreditava. E nós vamos continuar sendo arranhados por aquilo que nós cremos. Nós somos a favor da vida, nós somos contra o aborto, nós somos a favor da família como Deus estabeleceu na Bíblia. E podem ter certeza que nós vamos ser perseguidos por causa disso. Tempos difíceis, sombrios. Mesmo aqueles que alcançaram o ápice da fama, da riqueza, do sucesso, descobrem que a felicidade não está nos banquetes da prosperidade desse mundo. A violência nas ruas, a escravidão das drogas, a desconstrução da família agrava ainda mais essa tristeza crônica que assola os homens, mulheres, ricos, pobres, doutores e analfabetos. Nunca na história da humanidade tivemos uma geração tão emocionalmente frágil e doente. Nunca.
Se os irmãos observarem na história e na história da igreja, os grandes homens passaram por muitas privações, por muitas provações, e não morreram por causa disso, e não deprimiram por causa disso. Hoje as pessoas estão muito sensíveis. Qualquer coisa agrava. Qualquer coisa traz um sentimento ruim, uma prostração, ao ponto de termos situações até no trânsito de pessoas que saem para procurar uma briga. Talvez você já encontrou um motorista pateta por aí. Quem já assistiu o desenho do Pateta sabe do que eu estou falando. Pateta, uma pessoa cordata, tranquila, mas quando assumia um volante virava um demônio. Muitos de nós já nos deparamos com um motorista pateta. A pessoa que sai de casa ou do lugar que ela está para achar uma briga, desgraçar a vida dela e de outras pessoas. De forma gratuita. É o mundo que a gente vive. Não tem como escaparmos disso. Nesse mundo de escuridão, Jesus é a luz. A única luz. Nesse mundo imerso na tristeza, Jesus é a alegria dos homens. A alegria que Jesus oferece não é uma alegria passageira, superficial, mas é uma alegria que começa agora e ela vai crescendo e ela tem desdobramentos eternos. Não significa que você que conhece a Cristo, você que anda com Jesus, não vai passar por tristeza. Quem sabe até mesmo por depressão. O cristão pode padecer disso. Mas existe uma alegria prometida, uma alegria plena, e essa alegria já começa aqui. Quando o Senhor nasceu há aproximadamente 2000 anos atrás, o anjo anunciou aqui no verso 10, não temais, não tenham medo. Que palavra reconfortante. Nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter medo de homens. Nós não precisamos ter medo do amanhã. Nós não precisamos ter medo de ficar doentes. Nós não precisamos ter medo nem mesmo da morte. Nós não precisamos ter medo de nada e de ninguém. O verso 10 diz: eis que vos trago uma boa nova de grande alegria, uma certa redundância. Já é uma boa notícia que traz no seu bojo alegria. Mas essa boa nova vai gerar alegria no coração. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dificuldades. E Jesus diz que essa alegria chega a todo o povo. A todo o povo. Só um parêntese, irmão, as crianças estão chorarem, não tem problema, tá? Não fique aflito por causa de choro de criança. Elas estão hoje participando do culto, elas estão aprendendo, então é assim mesmo. Não fique aflito por isso. Tente prestar atenção na mensagem. A mensagem vai ser breve. Então, era uma alegria celestial para todo o povo. Jesus veio para trazer a vida e uma vida em abundância. A alegria que Jesus proporciona não é um mero sentimento, não é uma mera emoção. Porque as emoções também são traiçoeiras, são passageiras, são enganosas. A nossa alegria não é uma emoção, mas a nossa alegria é uma pessoa. Essa igreja existe aqui, você que está nos visitando. Se você não conhece a Jesus, você vai achar belíssima a cantata. Mas o motivo pelo qual nós estamos aqui reunidos e essa cantata é produzida é por causa de Jesus, essa alegria que um dia nos alcançou. Essa alegria que nos preenche. Essa alegria que nos dá força para levantarmos a cada dia. Não significa que nós não temos problemas ou dificuldades, são muitas. Eu fico muito impressionado com os quartetos de alta qualidade cristãos. Fico muito impressionado. A voz do baixo, aquela voz potente, né? O tenor, aquela voz também bem estridente assim. E às vezes quando eu vejo um grupo muito bem ajustado, ensaiado, eu penso, eles devem levantar cantando. Eles devem comer cantando. Eles devem andar no carro cantando. Esse povo não deve passar por problema. Eles poderiam até ser contratados para fazer propaganda, né, comercial.
É aquele comercial da margarina que todo mundo amanhece com a cara desamarrotada, todo mundo feliz, não tem transtorno, não tem problema, não tem tristeza. O comercial da margarina é assim. Parece que a vida é bela a noite inteira e você já acorda com a cara desamassada. Meus irmãos, Jesus é a razão da nossa alegria. Quem tem Jesus é verdadeiramente feliz, é satisfeito. Nós passamos a vida inteira procurando um lugar para que nós tenhamos sossego. O texto falou de paz, o texto falou de alegria. Nós passamos a vida incomodados com isso. A minha casa tem que ser um lugar de paz, meu trabalho tem que ser um lugar de realização, de satisfação, de contentamento, de alegria. E nunca conseguimos. Às vezes a casa está tumultuada, às vezes o trabalho está insuportável, as fadigas vêm, são más notícias. E onde que nós vamos encontrar o verdadeiro sossego e a verdadeira alegria? Em Jesus. Somente em Jesus. Eu quero destacar aqui no texto, verso 11, onde está o cerne da nossa mensagem essa noite, por que Jesus pode nos fazer verdadeiramente feliz? Primeiro, porque Jesus é o Salvador. Jesus é o Salvador. Talvez essa expressão não tenha muito sentido para você. Você diga, mas eu não preciso de Salvador. Eu não preciso de alguém que me livre de nada. Eu estou tranquilo. Será? Você que já sofreu algum tipo de violência e se viu completamente impotente diante de um assalto, diante de uma violência, você pediu socorro para alguém. Pois a nossa condição de salvação é muito pior, é muito mais grave do que as situações de aperto que passamos nesse mundo, nessa vida inteira. Todos nós precisamos de um Salvador. Todos nós, a Bíblia diz, nascemos em pecado. A criança mais bonita, o bebê mais bonito já nasce no inferno. Ele já nasce condenado nos seus delitos, nos seus pecados. E você talvez diga, pastor, mas eu não peco. Eu trabalho, eu pago as minhas contas, eu sou honesto. Mas se você, em algum momento da sua vida, mentiu, foi desonesto, você já está condenado no inferno só por uma mentira. Só por uma desonestidade, pela quebra de um dos mandamentos de Deus. E se você for honesto consigo mesmo, você sabe que você tem quebrado os mandamentos de Deus diariamente. E Deus lembra de todos os seus pecados. E Deus vai te cobrar. O resultado, a paga pelos nossos pecados, é a condenação. E muitos já começam a perceber a condenação nessa vida. Oxalá por isso. Louvado seja Deus por isso, que já percebam isso nessa vida. As tristezas, os dissabores, as desventuras, até mesmo por causa do que eu fiz. E a maioria dos problemas que eu passo são de responsabilidade minha. A psicologia vem muitas vezes dizendo, foi o pai que fez alguma coisa, te criou de uma forma muito difícil, ou talvez você não teve o amor da sua mãe. Meus irmãos, se a nossa bem-aventurança na vida dependesse da maneira pela qual nós fomos criados, muitos de nós nem estaríamos aqui. Isso é muito relativo. A maioria dos problemas que nós enfrentamos é de responsabilidade nossa. E nós muitas vezes não conseguimos sair dessas situações. E quem vai nos tirar? Deus. É aí que nós precisamos do Salvador. Nenhum de nós tem poder de salvar a si mesmo. Nenhum de nós. Você não conhece ninguém que morreu e voltou para contar o que tem depois da morte. Eu conheço Cristo. Ele morreu. Ele voltou. Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que esse ressurgir de Cristo é para nos dar esperança. É para nos dar a verdadeira alegria da salvação.
Então todos precisam de um Salvador. Todos sem Jesus estão caminhando para a condenação. Todos. Aqueles que são alcançados por Jesus automaticamente entram numa rota diferente de vida, o que nós chamamos no mundo evangélico de conversão, mudança de rota, mudança completamente de rota. Segundo, por que Jesus é a nossa verdadeira alegria? Porque Ele é o nosso Cristo. O nosso Messias não é um homem, nunca foi. Não é um ser humano. O nosso Messias é um Deus homem. Ele é o ungido de Deus. Ele é o desejado de todas as nações, prometido desde a eternidade. Toda a história da humanidade aponta para Ele. A história da humanidade é dividida em antes e depois de Cristo. Jesus é a grande chave para encontrarmos todas as respostas para a nossa alma, para o nosso coração. Ele é ungido, Ele é o Cristo de Deus. Nós estamos vendo, lamentavelmente no Natal, eu fico muito chateado sempre no Natal, quando eu vou num shopping center e eu vejo aquela fila enorme para tirar foto com uma figura nababesca, para dizer o mínimo. Fico extremamente aborrecido. E eu fico escandalizado de ver crentes colocando seus filhos no colo daquela figura. Eu me escandalizo, irmãos. Sinceramente me escandalizo. Porque há uma tentativa maligna, e é maligna mesmo, de ofuscar o real significado dessa data. A verdadeira luz dessa data tem luzes brilhando para ofuscar a verdadeira luz que é Cristo. Fala-se tanto do aniversário, mas não se fala do aniversariante. Enche a casa de luzes. Alguns têm coragem de colocar aquela figura nababesca descendo da árvore. Montam tanta coisa, mas pouquíssimas informações a respeito de Jesus. Às vezes nós, crentes, somos responsáveis por ofuscarmos o real significado dessa data. Então, meus irmãos, Ele é a nossa alegria, porque Ele é o nosso Cristo. Ele é o nosso Messias. Ele é o nosso Salvador. E por fim, encerrando a nossa mensagem, Jesus é a nossa alegria porque Ele é o Senhor. Não basta você sair daqui essa noite entendendo que você tem uma dívida eterna com Deus, que você já nasce em pecados, que sem Cristo você vai para o inferno. Não basta, isso não basta. É importante você sair daqui essa noite compreendendo que a salvação nos é anunciada e ela ainda está disponível. Mas há necessidade de que nos submetamos ao senhorio de Jesus. Toda a nossa vida. Por isso que a vida muda. A maneira como eu penso, a maneira como eu administro o meu dinheiro, a maneira como eu administro o meu tempo, a maneira como eu me relaciono com as pessoas, a maneira como eu adoro, tudo isso importa, porque tudo isso deve estar submetido ao senhorio de Jesus. Ele é o Rei da Glória. O seu trono é eterno, o seu reino jamais terá fim. Diante dele se dobrará todo o joelho debaixo do céu, na terra e embaixo da terra. Então Jesus é a nossa verdadeira alegria. Por quê? Porque Ele é o nosso Salvador, porque Ele é o nosso Cristo e porque Ele é o nosso Senhor. O fato é que o sol da justiça nasceu na noite de Natal. E o seu nascimento trouxe glória a Deus no céu, como diz o verso bíblico, e paz na terra entre os homens. O verdadeiro significado do Natal é o nascimento de Jesus. E a nossa oração, nós membros da Segunda Igreja, temos diversos visitantes, todos são bem-vindos. Mas nós passamos boa parte do ano nos preparando para essas cantatas. Seja por meio dos nossos corais, são 3. Hoje será o coral das crianças. Semana que vem o coral dos jovens, adolescentes. E no terceiro domingo o coral dos adultos, o coral Cantares. Nós passamos um bom tempo nos preparando para essa data, mas nós passamos um bom tempo orando por todos aqueles que vêm aqui. Nós não queremos que você saia daqui apenas impactado pela beleza do coral.
Nós queremos que você saia impactado daqui pela beleza de Cristo. Cristo. Você sair daqui e ter a convicção: eu vi Jesus. Eu vi Cristo. Eu preciso de Jesus. Então essa tem sido a nossa oração. Então que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações.